Brasil das Gerais está de volta e agora a gente conversa sobre o uso profissional da voz. Como cuidar melhor desse instrumento de trabalho. Cris, em que profissões a voz é uma ferramenta indispensável? Olha, Patrícia, existem várias profissões, existem categorias dessas profissões. Então, a gente tem os profissionais da arte, né? Cantores, atores. Nós temos os profissionais da educação, os professores, no caso aí de diversos graus, né? Os profissionais da comunicação, os repórteres, locutores, apresentadores, pessoal do telemarketing. Então, assim, basicamente, os profissionais da voz são aqueles que, se tiverem uma alteração vocal, vai limitar a atividade profissional. Então, essa é uma definição de profissional da voz, né? Além disso, eles têm um maior risco de desenvolver problemas vocais, seja por uma predisposição externa, né? E eu vou explicar o que é essa predisposição externa, ou por uma predisposição interna. Então, o que seria essa predisposição externa? São os fatores externos, ambientais, né? Uso de ar-condicionado, ou ambiente empoeirado com mofo, ou, por exemplo, um ambiente com ruído, então onde a pessoa tem que competir, ela tem que falar mais alto do que aquele ruído. Tipo uma sala de aula, né? Tipo uma sala de aula. Um repórter também que tem que competir com ruído, tá lá na rua, né? Ou então pelo uso excessivo, porque fala durante muitas horas, por uma demanda muito exaustiva de uso da voz. Então, esses são, alguns indicativos de predisposição externa. É bom a gente falar que as alterações vocais elas podem acontecer por 3 fatores. As predisposições internas, né? A pessoa ela já nasce com uma predisposição por um ajuste vocal inadequado, uma predisposição anátomo-funcional, ou por uma predisposição externa, que foram essas que eu falei, existem outras, mas essas são as principais, ou por abuso vocal, né? E o abuso vocal é aquilo que traz mais problemas para os profissionais da voz. Né, ele pode gerar um desgaste e levar até a lesões, né? E as lesões que são mais comuns são os nódulos, os cistos intracordais, as fendas glóticas e os edemas. Então, essas são as principais lesões relacionadas ao uso profissional da voz quando há abuso vocal. O abuso vocal é importante a gente entender como que ele está sendo realizado, porque um dia que eu falar mais alto não é um abuso vocal frequente. Então, quando ele acontece de uma forma muito frequente, com muita intensidade e a duração é durante muito tempo, isso pode levar a um desgaste. Rouquidão, por exemplo? Rouquidão. É um desgaste? Rouquidão é um desgaste. Comum, né? Eu acho muito comum. Os problemas mais comuns é rouquidão, a fadiga vocal, que é o cansaço no final do dia, né? E a falta de projeção. Então, a pessoa às vezes não consegue falar mais alto. Ela não consegue projetar a voz. Então, esses são os principais sintomas de desgaste vocal. Muitas vezes a pessoa só procura ajuda profissional quando começa a apresentar um problema desses que você falou, né, Cris? Exatamente. E você sabe que às vezes a pessoa não percebe a rouquidão. Às vezes ela passa a perceber uma dor na garganta, um cansaço excessivo ao longo do dia, no final do dia principalmente, mas assim, às vezes nem percebe, eu tô rouca, e quando você mostra para ela no gráfico, olha aqui, só não tá na faixa correta, fala, nossa, eu tô rouca. Nunca tinha imaginado que estaria rouca, né? Aquele isso é natural. pigarro também seria quando parece que a gente está sempre querendo para falar, isso também seria uma demonstração? Ele acontece, às vezes tem gente que tem hábito de pigarrear. É incrível isso, de falar assim, que força a voz, não tem nem nada, não tem um evento, não tem nada que justifique. Mas ela tem mania, vai cantar e... É só um vício. É só um vício. Ou uma questão emocional também, uma como se fosse um tique? emocional, mas tem outros fatores que podem realmente levar ao pigarro, que na verdade há um aumento de muco nessa região do trato vocal. Né? E por que isso pode acontecer? Ou por rinite alérgica, ou a pessoa fuma, né? Ou até por refluxo gastroesofágico, que agora sim... Todo mundo tem refluxo hoje em dia. Né? É uma doença da modernidade. Refluxo. Né? Da revolução 4.0. Então, são fatores que podem gerar o pigarro. Né? E que cuidados que a gente pode adotar? Os profissionais da voz em geral.
Olha, tem muitos. Na verdade, os cuidados eles são muito direcionados a demandas específicas, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, em professores, né? Quando a gente fala em professores, a gente pensa também em pessoas que fazem e ministram treinamentos, que falam durante muitas horas. No caso do Marcelo, né, Marcelo? No caso do Marcelo. Então, assim, a demanda de uso da voz é excessiva. A qualidade vocal não precisa ser uma qualidade vocal de um cantor. Mas se ele tiver um problema vocal, cansaço, rouquidão, isso vai interferir e vai limitar, vai interferir no desempenho, ele não vai conseguir, né? Ele pode chegar e não conseguir chegar até o final do dia, né? Então, um cuidado para quem tem essa demanda, é interessante beber muita água, né? Durante, inclusive, o período em que estiver falando. É muito interessante estar sempre falando de frente para o público, de frente para as pessoas, evitar dar as costas. E quando, assim, na sala de aula ou numa palestra, a pessoa está muito ruído, as pessoas conversando, é interessante sempre pensar em maneiras de criar disciplina, né? Criar códigos com a turma, de falar, gente, quando eu for pedir o silêncio, eu vou fazer isso, aí você combina, vou apagar a luz, eu vou bater palma, ou se aproxima da pessoa, evita de gritar, evita de falar alto, de competir. A competição vocal, ela é muito prejudicial à saúde da voz, né? Então, tentar falar mais alto não adianta, e você não vai conseguir a disciplina, né? Você não vai conseguir que as pessoas fiquem atentas. Interessante até você falar mais baixo, porque quando a gente passa a falar mais baixo, as pessoas também prestam mais atenção no que a gente está falando. Então, isso tudo... Contagia, né? Eu acho que a altura que você fala numa conversa, numa roda, contagia o outro. Se você começa a falar mais baixo, o outro fica sem graça de gritar com você, né? De falar alto, assim. Fica fora do contexto, né? É um pouco da conexão, né? Nós somos seres que queremos conectar o tempo todo. Então, se eu estou falando mais alto, eu começo a falar um pouco mais baixo, você acaba entrando em conexão comigo também, nivelando. Exatamente. Isso e aí até para as mães de plantão aí, né? Que às vezes estão gritando com os filhos. Achando que é os berros, né? Os berros. Não adianta Jornada muito, porque dupla, né? ele vai acabar também desenvolvendo o mesmo padrão vocal. O interessante é se aproximar, né? Olhar nos olhos, abaixar e falar mais baixo. Porque eles vão compreender, né? E às vezes a comunicação vai ser até mais assertiva, né? Até mais assertiva, né? Falar com firmeza quando precisa realmente ser falado, porque com criança às vezes a gente realmente precisa falar com firmeza. E o repouso vocal? Quando que ele chega a ser necessário? Vocal. Então, o interessante, inclusive, até nesse uso profissional, é sempre a gente usar momentos de repouso vocal durante o dia. Então, para os professores, para as pessoas que estão palestras, é muito interessante você dividir o período de aula com aula expositiva, se for necessário, e com aula de atividades práticas, porque aí você consegue dividir o tempo, colocar os alunos para falar também, né, para usar mais a comunicação, trabalhar mais essa dinâmica em sala de aula, traz um repouso. Então, o repouso ele é interessante ao longo do uso da voz. E o repouso vocal sempre é bom fazer, né? Quando vai para casa, descansar, fazer um desaquecimento vocal. Sem gengibre, sem água conhaque. morna, conhaque, romã, as coisas que aquecem, própolis, né? São tantas receitas mágicas que a gente escuta, né? São tantas receitas mágicas e que não funcionam, né? Acho que a Lorena também pode falar bem sobre isso, como professora de canto, Lorena. Sim, sim. Como é que você cuida da sua voz? Olha, o principal para mim é dormir. Eu preciso dormir bem, eu preciso descansar. Pensando no meu trabalho, né? Eu sou uma cantora de rock, então eu tenho uma alta demanda, né? Eu me considero assim, uma atleta de alta performance da voz. Então eu cuido do corpo, eu corro, eu pulo corda, porque... Faz Krav Maga, que eu estou sabendo. Eu tô parada, né? Mas eu faço. Porque você tem que aguentar também aquela energia toda de um show, né? Você dança, você pula, enfim. E isso influi diretamente na voz. Se você não tiver um preparo físico bom também, a chance de você ter um problema vocal é enorme. Eu já tive vários, por exemplo. Meu primeiro problema vocal, eu tive um nódulo e era por postura. Eu tinha uma escoliose no pescoço e não sabia, né? Então eu fui tratar e aí a minha fono me encaminhou para uma fisioterapeuta e ela conseguiu fazer esse diagnóstico. Inclusive, isso é muito importante, o time de profissionais que a gente trabalha, né? Não é só um fono, não é só um professor de canto, tem que ter toda uma equipe.
Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, do jogador de futebol. Ele tem o técnico, ele tem o médico, ele tem o preparador físico. São várias áreas que atuam diretamente para o seu trabalho ser o melhor possível. É isso aí. E Cris, a gente começou o bloco falando aí sobre essa gama de profissões em que a voz é indispensável, mas a minha impressão é que essa gama está só crescendo cada vez mais. Diante de tudo que a gente já conversou aqui ao longo do programa, o quanto a voz também pode ser uma competência a ser trabalhada, né, em qualquer área. Muito. Ela é muito responsável pelo impacto que se gera na comunicação. Né? Foi o que ele falou, às vezes, de falar de uma forma agressiva. Isso tem a ver com o tom de voz, com como você coloca, com o uso de ênfase. Com timbre também? Ou não? O timbre é uma terminologia que a gente às vezes nem usa muito na fono, porque tem a ver com todas as características vocais, né? Então, assim, a gente usa muito a questão do tom, que é grave ou agudo, né? Então, quando a pessoa fala com um tom muito mais grave, né, com uma imposição, colocando muita ênfase, articulando muitas palavras, isso passa uma impressão de agressividade. Né? Do contrário, se a pessoa também usa uma voz muito aguda, arrastada, já passa uma impressão de uma pessoa muito doce, meiga demais, e pode não passar credibilidade. Né? Então, as mulheres, às vezes, têm dificuldade no mercado de trabalho de se impor, às vezes, até para os seus... Por conta da voz. Uma ferramenta, né, importante, a voz. Isso pode ser trabalhado? Isso pode ser trabalhado. É claro que a gente tem que sempre trabalhar, como ela falou, em conjunto, a gente tem que avaliar quais são as condições e os limites terapêuticos dessa pessoa, mas é possível a gente trabalhar assim. Até porque a voz revela muito sobre nós, né? Com certeza, é a nossa impressão digital, né? Que a gente cartão de visita. Que é o cartão de visitas. E tem a ver com a nossa personalidade também? Por exemplo, numa entrevista de emprego ou numa reunião de trabalho, o que a voz pode nos dizer do nosso estado emocional, por exemplo? Tudo, né? Então, se a gente conversa com uma pessoa ao telefone, a gente sabe, tá triste, não tá, tá feliz, tá alegre, não tá. Nos diz sobre nervosa, a segurança, né? Se tá nervosa, se tá ansiosa, né? Então, ali no momento de uma entrevista, se a pessoa tá insegura, ela vai transmitir isso pela voz. E quando eu falo voz, a gente também tem que pensar em outros quesitos também da comunicação que se associam ao não verbal. São os gestos, a postura, a linguagem corporal. A respiração também vai influenciar, né? Com certeza. Né? Como acho que a partir da respiração é que a voz é projetada. Porque se a pessoa está insegura, ela passa a respirar de uma forma ofegante, né? E se ela respira de uma forma ofegante, ela pode transmitir essa impressão. E a gente fala que é um caminho que vai e volta, né? Tanto eu estou sentindo isso, você percebe, quando eu posso também controlar isso daqui e passar a me sentir mais segura. Que vai bater lá na inteligência emocional. Pois Cris, e é comum as pessoas comentarem com você, etc., o afastamento, ou aproximação de pessoas simplesmente por causa da voz, do tipo, eu gostei da voz dele, ou não, eu não fui com a cara dela nem por nada, mas só porque eu não gostei da voz, assim, você tem esse tipo de... É muito comum, né? Então, assim, ela se torna um ruído de comunicação, né? Porque você acha uma voz irritante. Então, aquilo que é irritante aos nossos ouvidos, a gente distancia. Né? Então, a maneira como a pessoa fala. Os grandes líderes, a voz você acha que é um ponto importante que fez dessa pessoa um grande líder? Por exemplo, o Obama tem uma voz suave, costuma pausar bastante nos seus discursos. Aí eu também dou crédito à questão, não só do... Quando eu falo voz, eu penso muito na sonoridade, né? Nesse som que sai. Mas existem outros recursos, né? Que são os recursos de interpretação. As ênfases, a maneira de modular a sua voz. De pausar. As pausas, né? As pausas. Então, isso tudo são recursos de interpretação e que geram impactos também na comunicação. Então, às vezes, não tem a ver só com a sonoridade. Até no jornalismo mesmo, antigamente, a gente tinha as vozes impostadas. Sim. Né? E que a gente vê que como que isso se perdeu. Isso foi mudando, Foi mudando ao longo do tempo, e que bom, porque a gente tem outros recursos de criatividade, que ele falou, naturalidade. Né? De naturalidade, da pessoa se mostrar mais como ela realmente é, sem aquele padrão tão enrijecido. Sem ser Cid Moreira, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que... Um exemplo, né? Porque na minha época de estudante era a voz que reinava, né? Absoluta. É um ícone, né? Sem com todos os créditos, né? Com certeza, um grande jornalista, né?
Mas o que as pessoas querem é isso, é naturalidade, é ver você do jeito que você é. Né? Então, a sua voz, ela diz quem você é, igual você falou, tem a ver com a sua personalidade. Tem. Né? Mas a gente tem que ver que, às vezes, pode não ter. Então, acontece também da pessoa falar assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar, gosto de falar algumas coisas, mas quando eu falo, as pessoas acham que eu estou falando sério e não entendem que é uma brincadeira. Então, também, por conta de vários fatores, às vezes não é só o tom de voz, não, mas aquela pessoa passa uma impressão de seriedade. E aí, quando ela quer brincar, as pessoas não interpretam ela como brincadeira. Então, às vezes, a impressão, aquilo que eu quero transmitir não é aquilo que eu transmito. Então, essa discordância pode acontecer. E por isso também, às vezes, esse treinamento, né, em relação a essa questão da comunicação, pode ser o uso da voz, seja do vocabulário, seja da capacidade de sintetizar. E da hora certa de falar e da hora certa de calar também, né? Em como falar. Aprender a ouvir também com certeza. Tem uma pesquisa dica importante que ela diz... Desculpa te interromper, mas tem uma pesquisa que fala que 93% do impacto na comunicação acontece pelos recursos não verbais, que é aquilo que não está expresso em palavras. E assim, até uma pesquisa que às vezes causa uma estranheza, porque todo mundo fala assim, então o que eu falo não é importante. Na verdade, não é isso. O que você fala é fundamental, mas ele pode não ter o valor que você quer se você não colocar a entonação que você precisa. Olha só. E é com essa reflexão que a gente encerra esse bloco. A seguir a gente vai bater um papo com a Lorena Amaral e com o André Mola, essas vozes maravilhosas que estão aqui com a gente hoje. Mas antes vamos ouvir um pouquinho do som deles para já ir dando gostinho. Vamos lá? Bora, voz de Janis Joplin, né? Come back home. No, she told you. And I know she told you that she loved you much more than I did. All I know is that she left you, and you swear that you just don't know why. You know, and I always be real. So if you ever want me, come on, then cry, cry, baby, yeah. Cry, baby, yeah. Cry, baby, yeah. Honey, welcome, baby, oh, oh. Don't you know, honey, ain't nobody ever gonna love you the way I try to do.